Como legítimo rei de Britânia, descendente de um grande herói, se tornou um viking. Um homem maldoso que odeia seus próprios aliados e não mede esforços para passar por cima dos outros, contanto que consiga alcançar seus objetivos. Esse homem que inclusive é meu personagem favorito. Não sei qual a opinião de vocês sobre ele, mas a verdade é que Askeladd é o verdadeiro protagonista da primeira temporada de Vinland Saga. E digo mais, ele não deveria ter... Desculpa, eu acho que eu tô desviando um pouco da ideia do vídeo, mas é isso. Mas enfim, você vai entender ou relembrar quem é Askeladd, o coberto de cinzas. Entenda a história de Vinland Saga do ponto de vista de Askeladd. Vamos começar por aí então. Askeladd é um apelido e não seu nome real. Seu nome real é Lucius Artorius Castus. Sua mãe era uma escrava galesa chamada Lídia, e também uma mulher muito doente, e por isso não podia trabalhar. Então, na sua infância, Askeladd sempre trabalhava por ela. Ele trabalhava em uma oficina ou no estábulo, que é onde fica os gado e tal. O corpo dele sempre estava coberto por carvão, esterco ou cinzas. É daí que vem o seu apelido, Askeladd, ou coberto de cinzas. A família por parte de sua mãe descende dos antigos povos que habitavam a região da Inglaterra, que se chamava Britânia. Por se tratar de um filho de escrava, ninguém se importava muito com a origem do garoto, se ele estava bem e muito menos com seu nome. O engraçado é que em Vinland Saga todo mundo tem um motivo para guerrear, mas ironicamente, pessoa que sofre na infância é quem faz outras sofrerem no futuro. Não só em Vinland Saga, né? Em muitos animes são assim. É assim, né? Só que, obviamente, Askeladd não tinha só a mãe, ele também tem um pai. O nome dele é Olaf. Basicamente, o garoto é um Ctrl-C, Ctrl-V do pai. Os dois são iguaizinhos, para sua infelicidade, né? E não só na aparência. Askeladd tem muito mais coisas em comum com seu pai do que pensa, mas isso eu vou comentar já já, segura aí. Olaf conheceu Lídia quando ele conquistou a costa galesa e levou ela como sua concubina. Ele também era um dinamarquês que adorava mulheres e sempre que podia deixava uma prenha, e por isso não fazia ideia de quem eram seus filhos, e ele tinha muitos. A sua sorte é que não existia pensão. Senão, esse sorrisinho aí ia desaparecer junto com sua carteira. Dentre todos esses filhos, ele só assume os que eram da sua esposa principal. Até porque tudo tem limites, né? Olaf pode até ser mulherengo, mas reconhecer filhos de outras mulheres fora do casamento, jamais. Acho que Odin deve ter dado esse conselho pra ele. A mãe de Askeladd era uma das mulheres favoritas dele. Só que ela ficou cada vez mais doente e ele acabou descartando a mulher. O garoto nasceu como um escravo, então ele via a vida da pior forma possível. Afinal, por isso ele não nasceu em berço de ouro, né? Então sempre esperou o pior das pessoas. Só que com sua mãe era diferente. Ela acreditava que tudo ia dar certo. E isso graças à crença que tinha que o antigo herói da sua terra iria voltar e libertar ela daquela vida. O nome desse herói é Artorius, um ancestral de Askeladd que comandava o exército da antiga Britânia. Ele protegia a região que a sua mãe vivia, mas isso foi há 500 anos atrás. É por isso que Askeladd é o verdadeiro rei de Britânia. Essa região era da sua família antigamente, e o garoto é o último dessa linhagem. Ela realmente achava que esse homem iria ressuscitar e a salvar daquilo tudo. Eu acho que isso era um tipo de religião para Lídia, sei lá. Bom, uma hora essa mulher endoidou. Literalmente. Ela saiu sem rumo pela rua com uma bêbada... Ela não tava bêbada, mas foi como uma bêbada, e acabou confundindo Olaf com Artorius. Então o pai de Askeladd, com uma cara de raiva, saca a espada decidido a levar mais um reforço pro Vasco. Mas o menino não vai deixar uma coisa dessas acontecer bem na sua frente. Ele pega uma espada pendurada na parede e parte pra cima do velho. E nesse momento percebe que não é só na aparência que ele se parece com seu pai, como eu já havia dito. Foi a primeira vez que ele pegou em uma espada e parecia um guerreiro com uma certa experiência já. O garoto tinha talento, mas mesmo tendo esse talento, ainda assim foi a primeira luta dele, então o menino perdeu. Olaf sabe quem é aquela escrava, obviamente, e então descobre que Askeladd é seu filho. É a partir desse momento que a vida dele muda. Askeladd vai partir em uma jornada para acertar as contas com seu velho. A partir desse ponto, o garoto começa a morar junto com seu pai e seus irmãos. E ele se dá muito bem com todo mundo, nem parece que os odeia. Um dos irmãos, inclusive, não gosta muito de Olaf. Bom, se passam 2 anos desde que ele começou a morar com sua família por parte de pai, e um belo dia, Askeladd manda seu pai e a esposa dele de arrasta, enquanto eles dormiam. A esposa, por motivos de não ter testemunha, e seu pai,
Bom, é óbvio, né? Ele não gostava do pai. Ele nunca foi um lutador de honra, por isso preferiu fazer as coisas da maneira mais fácil possível. E tinha uma coisa além do acerto de contas que ele queria. Essa coisa é o direito de herdar a propriedade de Olaf. Para isso, precisava desses 2 anos para ter a confiança de todo mundo e fazer parte da família. Ele usou a espada do irmão que não se dava bem com o pai para acabar com ele. Ou seja, incriminou o meio-irmão e os outros irmãos caíram na trollagem e o enforcaram. Mais um tempo se passou, acredito que por volta de 1 ano, mais ou menos. E sua mãe morreu. Mas antes ela queria voltar para sua terra. O filho atende à vontade de Lídia e leva ela para Gales. E foi assim que Askeladd conheceu Gratianus, um homem que no futuro vai ser importante e é a única pessoa que pode provar que Askeladd tem sangue do herói Artorius. Agora, dessa vez, muito tempo se passou. Askeladd já é um homem experiente, mais velho e mais astuto, um tiozão. Então, a partir desse ponto, vou te contar tudo o que aconteceu na jornada de 11 anos de sua vida, até o seu desfecho. Vamos lá! Por causa de tudo o que passou na sua juventude, ele nutre um ódio pelos dinamarqueses, e por todas essas influências que teve, acabou se tornando o líder de um grupo de vikings, com mais ou menos uns 100 homens, e faz as mesmas barbaridades que seu pai. Derrota um monte de figurante, saqueia e qualquer um que oferecer dinheiro em troca de um trabalho que envolva espadas, ele aceita. Existem 2 tipos de pessoas que não se dá bem, os saxões e os dinamarqueses. Os saxões é o povo que vive na Inglaterra. Seus antepassados invadiram a Britânia e tomaram tudo para si. E o seu pai era dinamarquês e ele não tem boas memórias de dinamarqueses em geral. Isso é para vocês entenderem que Askeladd tá longe de ser um herói igual Artorius foi, segundo a história. Ele sempre teve uma mente brilhante e maldosa. Talvez já tenha nascido assim ou foi se tornando desse jeito conforme a vida. Mas o fato é que o tiozão é aquele personagem que, mesmo sendo um vilão, acaba roubando a cena. E muitas vezes a gente se questiona se não é ele que é o verdadeiro protagonista. E basicamente é por isso que ele vira um viking. Porém, existe uma intenção sincera por trás dessas ações criminosas dele. Lógico que não justifica, mas durante esse vídeo eu vou tentar deixar essa intenção mais clara e é por causa dela que eu comecei a gostar do personagem. Bom, é nessa vida de viking que Askeladd conhece Floki, um comandante dos John Vikings. Resumindo, John Vikings é outro grupo igual do Askeladd, só que mais organizado. Ele quer contratar Askeladd para dar cabo de um homem chamado Thors. Esse Floki não gosta dele e tem interesse pessoal envolvido também. Askeladd percebe isso só pelo seu comportamento. Inclusive, um dos maiores talentos de Askeladd não é a sua habilidade em luta, e sim sua inteligência. Esse tal de Thors não é qualquer um, então isso deixa o tiozão aí bem animado para ir conhecê-lo, embora o seu trabalho seja mandar o cara pra vala. Bjorn, um dos vikings do grupo de Askeladd, vê os dois conversando, e ele percebe uma coisa estranha por lá. O tiozão não é bobo também, ele sabe que está sendo intimidado. Então Bjorn joga uma lança que acerta a parede com tudo, e diz que escapou pedindo desculpa. Mas o motivo de ter feito isso era porque tinha um soldado dos John Vikings ali caso Askeladd fizesse alguma graça. Claro que Askeladd também já sabia disso, né, como eu já falei. Então nem reagiu. Quem ficou com cara de bunda foi Floki, que saiu dali com a calça toda borrada. Mas o negócio foi fechado, 2,5 kg de ouro adiantados em troca da cabeça de Thors. O plano para lidar com Thors é fazer uma emboscada em um ponto estratégico, onde eles iriam passar com seus barcos e deixar todos ali sem saída. Askeladd também deixa alguns arqueiros em cima das rochas, em volta desse lugar para lidar com qualquer imprevisto, ou seja, os caras estão fodidos. Thors estava em uma viagem para se juntar à luta contra a Inglaterra. Como Askeladd já sabia disso, planejou tudo com antecedência. Ele sabia onde a tripulação iria fazer um descanso antes de continuar a jornada, então armou essa armadilha nesse ponto estratégico. Mandou os vikings atacar as casas de um vilarejo ali perto e pegar a madeira delas para fazer uma parede na água para os barcos não passarem. Com todo esse material em mãos, o plano é executado. Thors é encurralado e logo em seguida Askeladd entra em cena. Mas Thors é um guerreiro experiente, ex-comandante dos John Vikings. Então, sem medo nenhum, pula no barco deles e derrota um monte de figurante, igual Madara fez na Guerra Ninja. Dentre todos os vikings ali, o único que tá animado é Askeladd. O resto tá tudo com a calça borrada, igual o Floki. Bjorn, caso você não saiba, é o Zé Droguinha do grupo.
Ele usa um cogumelo que deixa o cara biruta e supostamente mais forte. E vai pra cima do Thor, mas não tem jeito, ele é amassado. O bicho é embaçado, velho, não dá pra peitar o cara. Sozinho venceu metade dos vikings. Conversa vai, conversa vem, e Askeladd decide aceitar um duelo em troca de, caso Thor vencer, deixar eles em paz. Claro que o tiozão aceitou isso na sacanagem, né? Não se enganem, não é novidade pra ninguém que Thor vai de ralo. Mas como eu já disse, Askeladd tá bem interessado em Thor e queria tirar uma casquinha. E mesmo o tiozão sendo um ótimo lutador, ele também é amassado, não tem jeito. Mas nesse momento descobre algo que ninguém ali esperava. Thor evita tirar a vida das pessoas, mesmo de inimigos. Ele deixou de ser um guerreiro. Pelo menos o conceito de guerreiro dele não é o mesmo da maioria dos vikings. Ou seja, mesmo vencendo, o resultado é o mesmo. Askeladd vivo e Thor morto. Thor entende que ele é o alvo e como último recurso permite que eles o executem. Askeladd ordena e os arqueiros atiram. E foi assim que o tiozão garantiu 2,5 kg de ouro no bolso. Estouro demais. Os vikings vão embora e fim de papo. Levam os barcos de Thor também como brinde. E Askeladd decide deixar a tripulação em paz como um sinal de respeito, cumprindo parte do acordo em deixar a tripulação ir embora. É importante dizer que Askeladd não faz isso por motivos pessoais, ele apenas estava fazendo um trabalho. Na verdade, deu para sentir que ele até gostou de Thor. Ironicamente, ele não gosta mesmo é dos vikings que comanda, ou seja, os seus próprios aliados. A maioria é guerreiro e ainda por cima são dinamarqueses. Essa é a pior raça do seu ponto de vista, e isso inclui ele também. Askeladd não gosta de si mesmo. O motivo que eu falei antes sobre eu gostar do personagem foi esse, inclusive. Embora não justifique e ainda esteja errado, dá pra ver que ele não faz as coisas por pura maldade, e sim por ser uma maneira mais prática de lidar com as coisas. Ele é mau quando tem que ser mau, e amigável quando necessário também. Levando em conta a vida que teve, acho que tem gente pior nesse universo de Vinland Saga. Teve uma pessoa da tripulação que foi atacada que não quis deixar isso passar. O filho mais novo de Thor estava lá. Um garoto por volta dos 6 anos de idade ficou escondido em um dos barcos para seguir os vikings, com o objetivo de se vingar. E, por enquanto esse garoto não é importante. Ele vai seguir os vikings para lá e para cá tentando se vingar de maneira justa. Ele quer que Askeladd seja derrotado mano a mano. Sem trapaças, entende? O tiozão aproveita a burrice do garoto e decide aceitar o duelos contanto que faça algo grandioso em batalha, traduzindo contanto que seja útil de alguma forma. Agora vamos dar um salto no tempo. 10 anos depois desse encontro. Durante essa lacuna não tem muito o que dizer. Askeladd faz o seu trabalho como viking. Participou de combates envolvendo a Inglaterra e Dinamarca, invadiu vilarejos e etc. Com o inverno chegando, o rei Sueno, atual rei da Dinamarca, pede para Floki recuar o seu exército, já que avançar no inverno não é uma boa ideia, os alemães sabem bem disso. E muitos dos trabalhos que os vikings pegavam era da Dinamarca, então por enquanto acabou a mamata, por um tempo pelo menos. Só que eles não podem ficar sem nada para fazer. Minha mãe já dizia, mente vazia, oficina do diabo. Askeladd faz o que qualquer animal faria em uma situação como essa. Foi para onde tem comida. Tendo isso em mente, ele e os seus homens... homens fica estranho, né? Ele e os vikings foram para a França, onde estava tendo uma luta interna ali entre os francos. E onde tem luta, tem dinheiro, que é o ganha-pão de um viking raiz. Provavelmente ficou sabendo desse combate interno no boca a boca mesmo. Esse tipo de fofoca rola bastante, ainda mais com quem vive em batalhas. Esse tipo de informação chega bem rápido. Askeladd não é bobo nem nada. Sabe que provavelmente pode ganhar muito dinheiro nesse investimento. E o seu objetivo é essa grana toda, ou melhor, esse ouro todo. Nessa batalha tem os francos que estão em posição de defesa e os atacantes. Os vikings resolvem tentar se aliar com os francos que estão atacando. Então Askeladd usa Thorfinn para fazer contato. Sabe aquele garoto que quer se vingar do seu pai? Ele mesmo. Levando em conta que muitos mensageiros são mortos antes de entregar a mensagem, não faz diferença isso acontecer com Thorfinn. Mas o pirralho em troca exige um duelo com ele, já que o contrato era esse. Faça algo grandioso e te darei um duelo. Então Askeladd impõe uma condição. Faça o contato e durante a batalha traga uma cabeça com um elmo, já que esse elmo representa um líder dos francos. Então é isso, ele vai todo alegre fazer o trampo. Alegre, eu acho que exagerei, mas você entendeu. O acordo proposto pelo tiozão é metade das conquistas para cada grupo. Aparentemente um valor bem justo.
Mas ainda tem um problema. O plano de ataque dos vikings é ir pelo lago. Eu não vou explicar todo o contexto do terreno, mas tem um lago lá. Mas o lago é muito fundo, então como os soldados vão ir até o inimigo sem barco? A questão é, eles têm barcos. E Askeladd é muito inteligente. Ele vai atacar pelo lago e vai ter sucesso nessa investida. E é isso, a collab é feita com os francos que estão atacando. No dia seguinte, eles vão pra cima da defesa. E nesse momento, 3 barcos vikings aparecem sendo carregados por um monte de marmanjo. Eu acho que eu já vi uma coisa parecida com isso antes, hein? Bom, eles carregam o barco até o lago e avançam pra cima da defesa. Uma coisa que eu acho engraçado é que nesse momento, os francos da defesa atacam flechas em cima dos vikings. E Askeladd fica paradinho ali sem um escudo pra se proteger. Ou o maluco vê a porra do futuro, ou é só puro protagonismo. Obviamente, eles ganham essa batalha, e na divisão meio a meio que foi proposta, Askeladd é bem justo. Os francos ficam com a vitória, e os vikings com o ouro. Eles fogem pelo rio que alimenta o lago, e agora vão ter comida, abrigo e mulher o inverno todo. Só que ainda tem uma questãozinha pra resolver. O garoto conseguiu a cabeça com Elmo e quer o duelo. Então o tiozão pede pra ele sossegar o fiofó e esperar até saírem dali, e chegar até o seu próximo destino, uma aldeia já conhecida pelos vikings, onde costumam passar o inverno. A única coisa que acontece de interessante nesse vilarejo é a luta entre Thorfinn e Askeladd, onde o garoto perde de maneira patética. Mesmo ele já sendo bem forte, perde por pura falta de calma. Askeladd dá uma gastada no moleque fazendo pouco caso da morte do pai dele, e ele sai gritando, balançando as 2 faquinhas, enfim. Ele perde. Após o inverno, o exército dinamarquês continua passando o rodo na Inglaterra. Conquista uma cidade atrás da outra. Porém, esse avanço é parado por Thorkel em Londres. Esse cara vai ser um pé no saco pro tiozão. E é nesse ponto que começa o clímax na vida de Askeladd também. Então presta atenção para que você entenda direitinho o que se passa na cabeça desse homem, o verdadeiro protagonista de Vinland Saga. Os vikings aceitam mais trabalho da Dinamarca, envolvendo Londres, e era para ser um trabalho fácil. Mas eles não sabiam desse detalhe de Thorkel. Ele se aliou com os ingleses e ninguém esperava por isso, até porque antes ele era aliado da Dinamarca, então ele meio que virou a casaca. Então Askeladd dá um jeitinho de lidar com a situação usando Thorfinn mais uma vez, para acabar com esse gigante. Mas essa estratégia não dá certo, o moleque é amassado por Thorkel. O exército dinamarquês se retira por conta da dificuldade em derrubar esse brutamonte. E é isso, rapaziada, nem todos os dias são de glória. A equipe de Askeladd se separa do exército dinamarquês e faz um desvio para fazer uma graninha em alguns vilarejos. Mas nesse processo acabam encontrando um soldado do exército, e ele contou o que houve após a batalha contra Thorkel. Após recuarem, o rei Sueno deixou seu filho Canuto para comandar um exército com 4.000 homens. O trabalho dele era lidar com Thorkel, e o cara, vendo essa situação, fica com raiva pelo exército ter recuado e sequestra o príncipe para chamar a atenção do rei e continuar lutando. Sim, Thorkel não quer dinheiro e nem nada parecido. Quer dizer, não é que ele não queira, mas o objetivo principal dele é tretar com o inimigo mais forte. E nesse momento, o inimigo mais forte é a Dinamarca. É por isso que ele trocou de lado, porque ele viu que a Inglaterra era fraca, ele queria ficar do lado mais fraco para lutar com o mais forte. Agora o tiozão tem mais 2 objetivos. O primeiro é resgatar o príncipe e ganhar uma recompensa para isso. E o segundo tem a ver com seu passado e a terra natal de sua mãe. Ele não quer que a guerra chegue lá. Então, isso também é o seu objetivo. E para isso, ele precisa do príncipe, já que ele é um dos possíveis herdeiros do trono. É esse o poder que Askeladd quer usar e manipular para salvar a terra de sua mãe, Gales. Com isso em mente, ele segue um grupo do exército dinamarquês que tá querendo salvar o príncipe, até uma área coberta por árvores, que é onde o príncipe está. E ele usa esse grupo como uma distração, enquanto eles tentam recuperar o príncipe Canuto lutando contra os 500 homens de Thorkel. Askeladd queima a floresta para sufocar e confundir todo mundo, e manda Thorfinn recuperar o príncipe no meio dessa confusão toda. O plano foi um sucesso, e a vontade de Askeladd em usar o príncipe só aumenta quando vê o seu rosto. Porque o tiozão tem uma espécie de habilidade. Ele sabe quem uma pessoa é só de ver o seu rosto. Esse é um dos motivos de conseguir manipular todo mundo e tomar decisões mais assertivas. E agora que os vikings têm o príncipe, a play vai ser essa. Se liga. Manter Canuto seguro enquanto fogem de Thorkel. Porque esse cara não vai querer largar o osso.
Ele não tá nem aí pro príncipe, ele só quer lutar e usar o príncipe como desculpa. Então os vikings começam a andar para o mais longe possível de Thorkel em direção ao exército principal dinamarquês. Durante todo esse caminho, Askeladd tem um jeito que pensou para escapar. Ele usa um dos seus contatos em Gales para atravessar o território do país para fugir e salvar o príncipe. Lembra que ele conheceu Gratianos no passado? É aqui que o tiozão faz uma jogada inteligente. Ninguém sabe a origem dele, então nem Thorkel esperava por isso. Existe um rio entre Gales e Inglaterra, e Gratianos trouxe 2 navios para levar todos dali e ajudar o filho de Lídia. Claro que os galeses não ajudaram só porque são amiguinhos. Eles tinham um interesse em comum. Eles sempre sofreram com invasões inglesas, e quando a Dinamarca conquistar a Inglaterra, isso provavelmente vai continuar. Então, a ideia é fazer Canuto virar o próximo rei e não atacar mais Gales, e nem interferir em seus negócios. Esse era o seu interesse em comum. Tanto Askeladd quanto os galeses queriam evitar arranjar treta, até porque eles não teriam chance de vencer. E durante o caminho até o exército principal, acabam fazendo uma parada, devido a uma neve forte. E para sobreviver precisam de abrigo e alimento. Então vão até um vilarejo na Mércia e roubam tudo dos moradores de lá, e não deixam ninguém vivo. Ah, e eles já saíram de Gales, tá? Só para contexto. Se alguém sobrevivesse, poderia caguetar pro inimigo, como Thorkel, por exemplo. E pro azar de Askeladd, uma garota sobrevive e acaba levando a informação de onde eles estão para ele. Então, mais uma perseguição começa. Isso abala a confiança dos homens no tiozão. Os vikings aparentemente acreditam muito em sorte. E Askeladd teve muitas dificuldades nessa missão. A nevasca e agora os inimigos descobrindo rapidamente onde estão. Aos poucos, a moral da sua equipe vai sendo abalada. Bom, mas esse problema vai ter que ser resolvido depois. Agora tem algo mais importante para fazer. Ele precisa dar um jeito em Ragnar. E não é esse Ragnar aqui. É um cara chato que mima demais o príncipe Canuto. E isso é ruim para o plano do tiozão, já que o príncipe precisa ser um homem independente e astuto. Um rei não pode depender tanto de outra pessoa. Então, uma armadilha é feita para Ragnar e Askeladd manda ele para ser terceiro reserva do Vasco. Mas antes de partir dessa para melhor, ele diz algo importante. O rei tem uma preferência. Ele não quer Canuto como seu sucessor. Eu resumi o que ele falou, mas é basicamente isso. O rei deixou o príncipe na Batalha de Londres na esperança dele se livrar do Canuto sem sujar as mãos. E é um problema atrás do outro, né? Os problemas não acabam nunca. Thorkel alcança os vikings e agora a questão de tempo até o combate acontecer. E ainda tem a moral dos homens sendo abalada a cada hora que passa. A pressão pra cima deles é pesada. Janeiro de 2014. Chegou o momento em que Thorkel alcança de vez o grupo de Askeladd. E não demorou um ano para isso acontecer, tá, gente? É que eu acabei só colocando os anos para vocês terem uma noção do período. Mas quando eu coloco o ano aqui embaixo, é só para explicar em que ano tá e não o tempo exato de uma coisa para outra. Mas é claro que essa perseguição durou um bom tempo. Eu não sei dizer quanto, mas acredito que foram dias. Um mês, para ser exato. Com isso, os vikings ao seu comando não aguentam mais. Eles fazem um plano de pegar o príncipe e dar para Thorkel. Assim, na cabeça deles, Thorkel não vai fazer nada contra e vai perdoar, sei lá, enfim. Os únicos ao lado de Askeladd são Bjorn e, ironicamente, Thorfinn. Dada a situação, o tiozão joga na cara deles que nunca gostou de nenhum ali. Todos eram porcos dinamarqueses, e por isso odiava todos eles. Depois desse discurso, manda 2 de uma vez reforçar o ataque do Vasco e chama todo mundo pro pau. Thorfinn e Bjorn saem voado dali, já que Askeladd já tinha passado a cal pra eles, então já sabiam de tudo. O que acontece aqui é basicamente surra de figurante. Só que mesmo assim era muito figurante, e Askeladd não é o Madara na Guerra Ninja, acaba perdendo. Mas para sua sorte, Thorkel não gosta de covardes, e quando chega, pede pros seus homens darem cabo de todo mundo, menos do tiozão. Ou seja, os caras fizeram tudo aquilo na esperança de Thorkel virar amiguinho, e tudo isso pra nada. E ainda tem um moleque que quer se vingar. A vontade é tanta que não deixa ninguém tirar a vida de Askeladd, a não ser ele. Na volta acaba se encontrando com Thorkel e a giripoca começa a piar. A luta entre os dois é bem igual, mas Thorfinn se complica em determinado momento e quebra o braço. Askeladd, vendo a situação ficar ruim,
faz um plano, que consiste em cegar Tóquio com um reflexo da sua espada e Thorfinn nocautear ele e vencer o duelo. Sendo assim, pede para que o garoto finja uma fraqueza para enganar e fazer Tóquio pensar que está no limite, e pede que, quando isso acontecesse, ele ficasse em uma posição estratégica, entre ele e Tóquio, para que assim o reflexo de sua espada no sol o cegasse perfeitamente. O plano dá certo e Thorfinn ganha a batalha. As coisas agora começam a dar certo, porque além do combate ter acabado com a vitória de Thorfinn, a perda de Ragnar começa a fazer efeito em Canuto, e ele amadurece depois de pensar bastante durante todo esse tempo. E Canuto acaba voltando, para onde ele estava, onde o Askeladd tá lá com Thorkell, e com o poder da lábia convence Thorkell a se aliar a ele. Então acaba sendo uma baita de uma conquista, no final das contas. A próxima conquista agora é depor o rei Sueno, o atual rei da Dinamarca, que é a pedra no sapato de Askeladd e Canuto. Askeladd, Canuto e seus aliados, finalmente, depois de todo esse perrengue, se juntam ao exército principal da Dinamarca. E o rei precisa recompensar o príncipe pelas suas conquistas. Afinal, foi ele que conseguiu se aliar a Thorkell e isso ajudou na conquista da Inglaterra. Por isso, não pode simplesmente ignorar esse fato. Senão, seus súditos ficariam inconformados e o rei precisa manter a pose, senão a coroa cai. Depois de todo esse trabalho que Thorfinn fez, ele vem encher o saco com outro duelo e Askeladd acaba aceitando. Mas antes, ele faz uma luta contra Bjorn, que se feriu gravemente na confusão lá com Thor, e está prestes a ir para Valhalla. E como último pedido, ele queria ser vencido por Askeladd. Bjorn era o único homem que Askeladd considerava como amigo, e teve que finalizar ele ali mesmo. E logo depois vem Thorfinn querendo duelar também. Mas Askeladd tá poucas ideias depois disso. O tiozão dá uma coça no garoto, mas dá uma coça para ele ficar esperto. E ainda fala que usou esse moleque todo esse tempo. Diz que ele só precisava ficar fingindo que duelava com ele, enquanto o Thorfinn fazia tudo o que ele pedia. Isso deixou o baixinho inconformado. Thorfinn tinha muitos hábitos ruins nas lutas. E Askeladd sabia todos, já que passaram esses 11 anos juntos. Ou foram 10, sei lá, já esqueci. Depois de todo esse drama, um banquete é feito para comemorar a conquista da Inglaterra. É nele que as recompensas vão ser dadas, inclusive as recompensas de Canuto e Askeladd. O rei faz o seu discurso e blá blá blá. Tudo vai como Askeladd queria. Na verdade, todo o planejamento que ele fez até aquele momento está tudo de acordo. Ele forjou um ataque ao Canuto para que o rei não separasse ele de Thorkell, já que o Grandalhão é um dos principais aliados e separar os dois seria conveniente. Por isso que ele teve a ideia de forjar o ataque, assim o rei Sueno não teria escolha a não ser deixar Thorkell junto com Canuto para protegê-lo. Ele fez algumas projeções de como o rei iria reagir e mais blá blá blá. A questão aqui é que Askeladd deu azar, ele deu muito azar. O rei teve a brilhante ideia de atacar o país de Gales nesse banquete. E isso não foi planejado. O rei não sabia nada sobre o passado do tiozão. Foi só coincidência, então Askeladd está em uma situação complicada. A única opção que acha é tentar usar o discurso no jutsu e usar o poder da lábia para convencer o rei do contrário. Askeladd é chamado para receber a sua recompensa e tenta persuadir o rei. Mas vocês viram a cara que ele fez no momento do pronunciamento, né? É óbvio que o rei Sueno percebeu. O rei se aproxima do viking e manda o papo para ele. Canuto ou Gales? Ou seja, um dos dois vai virar reforço do Vasco. Mas Askeladd não vai abrir mão de nenhum deles e decide mudar a estratégia da lábia e partir para agressão. Ele mete um esculacho no rei e passa a espada no seu pescoço. E já era, ele não escolheu nem Gales nem Canuto, simplesmente eliminou o problema. Só que agora o tiozão não pode mais viver e ele sabe disso. Fez aquilo na frente de todo mundo, num dos piores lugares possíveis. Após isso, acontece mais uma humilhação de figurante por parte do Askeladd e Canuto se vê obrigado a matar ele. O tiozão já sabia disso e o seu plano era esse mesmo após derrotar o rei daquela forma. Thorfinn vê toda a cena e fica doido. Mas já era, esse é o fim de Askeladd. E após esse fim, Thorfinn se torna um safadinho masoquista. Se quiser saber mais sobre isso, acesse o card aí em cima. Aqui na descrição tem duas coisas que eu separei para você. A primeira é um caminho para aprender a desenhar, mesmo que você não saiba nada e não tenha talento nenhum para isso. A segunda é um link especial para você comprar mangás com desconto e frete grátis. Acessando esses links e conhecendo esses produtos, você também ajuda o canal. Mas dá para ajudar de graça também. É só dar o like e comentar coberto por cinzas e se inscrever.
Desse jeito, eu vou saber quem ficou até o final e você ajuda na divulgação do meu canal. Muito obrigado pela atenção para você que assistiu até aqui. Muito obrigado de verdade e tchau.